Corazón, Blue Corazón, Corazón, Blue Corazón. Pronto, sejam bem-vindos à terceira emissão deste podcast, onde hoje trouxemos alguém que faz tudo na vida. Bem, não fará tudo na vida, mas quase. É empresária, é piloto, mais... afinal não faz tudo na vida. Espera aí, só tinha estas... São só essas. Já é suficiente certeza para ocupar muito tempo. Maria Luís Gameiro, assim se chama. Junta-se a nós, obviamente, Ana Rosado, em mais um episódio de Blue Corazón. Queres ser tu a primeira a fazer uma pergunta? Ou faço já eu? Gostaria de apontar uma outra coisa antes de fazer uma pergunta, que é a nossa primeira mulher neste podcast, o que e é uma mulher de peso. Vamos ter uma entrevista muito interessante. Agora é que tu vais ver se vais ficar contente ou não é? Agora é que nós vamos ver. Olha, eu acho que para início de conversa li que basicamente mal tu tiveste a carta aos 18 anos, começaste a conduzir, não é? É claro que agora se calhar és mais conhecida por seres piloto do que propriamente empresário, eu não sei. Quando as pessoas estão contigo, falam mais sobre o teu lado empresarial ou o teu lado desportivo? Mais sobre o meu lado desportivo. Pois. Ao nível empresarial, não há tanta exposição mediática e não é nada tão fácil de se colocar nas redes, mas sim, mais pelo lado desportivo. De que forma, e é claro que a conversa só podia ir por aí, mas pode ir já desde o início, que é, que ilações é que tu tens a tirar e o que é que se pode aprender na tua prática desportiva com a gestão? Muita coisa. Eu diria, como uma pessoa muito minha amiga, que também faz o favor de ser minha psicóloga no que respeita ao desporto de alta competição, ela diz que nós somos atletas a dois níveis. Atletas enquanto pilotos e, no meu caso em particular, eu sou uma atleta no que respeita à minha vida empresarial. Há muita coisa que se pode trazer e que se mescla entre uma e outra. Eu para isso tinha que explicar um bocadinho mais sobre o que é isto de ser piloto todo o terreno. Mas tentando abreviar, o que é que nós temos no todo o terreno fazer? A diferença, se calhar a maior parte das pessoas conhece o que é que são os ralis. Os ralis, sejam em pista ou em cidade, são circuitos que os pilotos e os copilotos conhecem. Nós no todo o terreno não. É tudo uma aventura, portanto nós não fazemos absolutamente a mínima ideia para onde é que vamos. Temos um copiloto que também não sabe, tem apenas um tablet, hoje em dia já é tudo muito mais informatizado, felizmente, e que o ajuda e que lhe dá direções para ele me dar a mim. E o que é que acontece? Acontece que nesses momentos nós temos de tomar decisões rápidas, temos de ter estratégia, temos de lidar com a decisão que tomamos da melhor forma, que nem sempre é a melhor, e isso são dois caminhos que são muito idênticos na nossa vida empresarial e enquanto esportistas. Maria, tenho aqui uma dúvida que me assola e que como é que é ser criança? O que é que tu pensavas ser quando eras criança e que pontos comum é que tem com este caminho em que te vês agora do desporto e da vida empresarial? Projetamos ser piloto quando crescemos ou não? Ou foi uma coisa que te aconteceu mais por acaso? Nada. Aconteceu absolutamente por acaso. Eu nasci em Vila de Rei, numa vila muito pequenina no centro de Portugal, é o Centro Geodésico de Portugal, para quem não sabe. Vivi na aldeia até aos meus 6 anos, entretanto o meu pai já trabalhava em Lisboa e nessa altura, por uma questão de educação, as escolas e as universidades são muito mais fáceis na cidade e então acabámos por mudar para Lisboa. Nessa altura... aquilo que era o meu projeto de vida era naturalmente ter melhor escolaridade do que aquilo que os meus pais tiveram acesso, conseguir ter uma vida mais fácil e era de facto um projeto a esse nível, portanto poder viajar mais. E aconteceu as corridas com o meu trajeto profissional. Candidatei-me na altura a diretora financeira de uma empresa que se chama Motive, que representa a JCB, que são máquinas da construção civil. Na altura, uma miúda de 20 e poucos anos, máquinas, não, todas nós queríamos roupas e maquilhagens e aquelas coisas muito mais glamourosas, mas ainda assim gostei muito do desafio e era a parte financeira que me interessava, que é esse o meu background de formação. E essa empresa tinha e tem ainda uma equipa que é a Motivo JCB, que o meu marido, na altura
não era meu marido, mas era o CEO da empresa, o chairman da empresa, e os filhos dele faziam este tipo de desporto. Eu gostava muito de conduzir, e daí o Fernando ter comentado há bocadinho que eu, assim que tirei a carta com os meus pais, era eu que conduzia o carro. A maior parte das pessoas achavam muito estranho, porque aqui é o meu pai ou a minha mãe ao lado e o resto ia atrás, e era a menina pequenina ali à frente a conduzir, mas eu sempre gostei muito de conduzir. E depois houve então a oportunidade. No fundo, eu conheci este desporto por amor, diria eu. E foi até hoje. E foi até hoje. Olha, eu parei naquela parte em que tu disseste que a diferença entre os ralis urbanos e os de cidade e os outros é que havia uns em que tu não sabias qual era o caminho. Nós nunca sabemos, no todo o terreno nós nunca sabemos. Nunca sabem o caminho? Não. Isso é uma total novidade para mim. A sério? Eu acho que é uma Como novidade assim? para Então, muitas pessoas. Então, mas vocês não sabem o caminho? Não. Nós entramos dentro do carro e o meu copiloto, ou agora a minha copiloto, que neste momento é uma senhora, recebe um código uns minutos antes de partirmos que desbloqueia o chamado roadbook, e esse roadbook é que vai dizer que há depois diferenças entre a navegação em Portugal, nas Bajas e nestas corridas da Europa e do deserto, mais os rally rides. Portanto, há diferentes tipos de coordenadas de navegação. Mas nesse momento é que eles vão sabendo. E depois sabemos que temos que picar um waypoint daqui a 1,5 km. Ela vai-me dizendo daqui a 1,5 km, naquela direção, temos que virar à esquerda ou à direita, se for aqui nestas zonas mais do Alentejo ou em Portugal e Espanha. Se for no deserto, dizem-nos o CAP. O CAP, no fundo, é quase como se fosse uma bússola. Portanto, ela diz-me: Maria, temos que ir para o CAP 90. Se eu vejo que vou no 20, eu sei que 90 tenho que ir ligeiramente para a direita. Se eu estiver no 90 e quiser o 320, se calhar já vou um bocadinho mais para a esquerda. Porque nas dunas não há caminhos. E o deserto não há ruas, não é? Portanto, e nesse momento, e depois picamos o waypoint, e aí então vamos continuando a saber o... Então, espera, então como é que sabem que se enganaram? Quando as coisas não começam a bater certo. E acontece muitas vezes, Maria, o waypoint já devia ter aberto, porque o waypoint é um ponto de GPS em que nós temos que passar e abre uma setinha no nosso carro, nos nossos sistemas, imagina, a 900 metros. Se já passou, e ela tem um registro dos metros que nós estamos a andar, se já passaram esses metros ou esses quilómetros e não abriu esse ponto do waypoint, é porque nós estamos enganados. E então temos que voltar para trás, até um sítio onde sabíamos que estávamos certos. É um papel muito importante, é um grande trabalho de equipa, que é outro ponto, indo à primeira pergunta que me foi feita. O trabalho de equipa é também algo que se tem que ter no mundo empresarial, e aqui a Ana sabe tão bem como eu, e que nós temos que levar também para este desporto. E a quantidade de lições que se tiram daqui para a gestão da incerteza e do não saber o caminho e de ter só pequenos referenciais, não é? De certeza que há muitos pontos que se tocam na tua atividade empresarial depois. Muitos. E o stress, às vezes queremos... Há momentos em que não estou de acordo com a Rosa, por exemplo. Ainda agora tivemos uma corrida em Marrocos em que isso aconteceu, e há falhas de comunicação. Aqui a comunicação também é algo que nós temos que ter enquanto responsáveis das empresas, e muitas vezes pensamos que estamos a ser ouvidos e a outra pessoa não nos está a ouvir. Então é preciso também ter a sensibilidade de perceber que temos de comunicar de forma diferente, e isso acontece ao nível empresarial, porque às vezes damos direções às pessoas com quem trabalhamos, e nem sempre elas entendem aquilo que nós lhes queremos dizer. Dentro do carro acontece exatamente o mesmo. Neste caso foi uma falha de língua, porque ela é catalã e falamos castelhano dentro do carro, e em determinada altura havia um momento em que estávamos misturados, os carros da frente com os de trás, e ela dizia: Maria, para! E eu: Rosa, mas eu não vou parar. E ela: não, mas Maria, para Maria, para! Eu: não, Rosa, não vou parar, porque estes são os últimos, nós estamos na frente, temos que passar. E eu continuava a falar. Então o que é que ela me queria dizer? Maria, cala-te. Porque ela pensava que estava perdida, precisava de se concentrar no roadbook, e houve aqui esta pequena falha, uma palavra que para mim parar é parar o carro, não é parar de falar. E percebemos que temos que ter maior cuidado na forma como comunicamos uma com a outra, e eu tenho isso todos os dias. Aliás,
há um episódio em que tu estás, eu não sei se é com esta copiloto, em que ela estava a dizer que havia um buraco, mas tu não estavas a entender. Tu tens grande dificuldade com o espanhol. Tu tens que ir para os Cervantes. Tenho que ir para os Cervantes. Isto tudo começou. A minha envolvência com os copilotos espanhóis quando eu iniciei o Todo o Terreno, ou seja, em 2022, quando houve esta oportunidade de voltar ao Todo o Terreno, porque eu fiz ali uma pequena aparição em 2009, mas foi algo muitíssimo amador. Depois veio a crise do subprime. E as nossas empresas trabalham com clientes que trabalham na área da construção civil, e todos nós sabemos que foi uma altura muito, muito complicada e não houve, de facto, condições financeiras para poder sustentar este desporto nessa altura. Em 2022, quando eu apareço, já não sou uma miúda de 20 anos, quer dizer, sou uma miúda com 20 e mais uns impostos na minha idade, não é? Portanto, já não sou tão jovem assim e não tinha tempo para ter a mesma carreira profissional enquanto piloto, para acompanhar os outros pilotos que estavam a correr, e eu naturalmente sou competitiva e não queria andar sempre lá atrás. E procurámos uma estratégia de equipa, um copiloto que fosse profissional, que me pudesse ajudar também a conduzir e a aprender mais sobre a melhor maneira de tirar partido. Acontece que nesse primeiro ano a maioria dos copilotos com alguma experiência, ninguém queria vir comigo. Foi primeiro porque é gaja, desculpa a expressão, mas acho que utiliza-se sem nenhum desprimor, e depois porque o que é que ela vem para aqui fazer? Ela depois vai andar devagar e ninguém queria andar lá atrás com a menina Maria, e acabei por encontrar um amigo, o Manolo, que é madrileno, e que diz: Maria, claro que eu vou contigo. E ele tinha experiência e assim foi, fizemos um ano juntos. Só que eu falo aquele castelhano muito, muito cerrado. Nós portugueses achamos que falamos bem espanhol. Não falamos. Ele tinha aquele espanhol muito, muito cerrado e tinha uma voz muito rouca, que era relativamente difícil de ouvir com estes apetrechos, com os capacetes. E aprendi muito espanhol. Há pessoas que me perguntam: onde é que aprendeste espanhol? Nas corridas, com os copilotos, porque nós sabemos aquele espanhol de turista para ir ali comprar uns caramelos ali ao lado, mas houve essa situação com um buraco em que eu não fazia a mínima ideia. Mas o que é que ele estava a dizer? Ele estava a dizer um bache. Mas a situação que eu acho que me deve estar a referir, que foi aquele que foi o meu trigger e disse: eu tenho que mudar para um português, foi uma valha. Deve ser a valha que te estás a referir. E então, ele dizia muitas vezes: Maria, passa por la valha. Maria, passa por la valha, para mim, o que é para a Ana uma valha? Se calhar sabe bem espanhol. Não sei. É uma vala. É uma vala, claro. Pronto, foi exatamente o que eu achava. Eu, de vez em quando, passava pela vala, ele calava-se: eu devo ter feito isto bem, continuamos no caminho certo. Até que houve um dia numa corrida internacional em que ele me gritava: vai por la valha, vai por la valha. E eu: Manolo, não há nenhuma vala aqui, vais ter que me explicar, não estou a entender. Maria, o que é que estás a ver ali? Não estás a ver aquilo? Maria, mas aquilo é uma cerca. Não, aquilo é um valhado. Ok, pronto. Então aí comecei a perceber que de facto eu tinha que aprender muito mais do espanhol. E era o quê? Era uma cerca. Okay. O que é que acontecia? Sempre que ele me mandava passar por uma vala, como era entre cercas, e havia uma vala, batia certo. Mas ali não havia vala nenhuma, era uma cerca, nós tínhamos que ir junto à cerca. São os tais tipos de notas que nos dão. E pronto, e aprendi muito e tenho aprendido bastante. Deve haver atenção seguramente dentro do carro. Tu não te viras para dizer: olha, não falas assim para mim. Não deve haver tempo para isso, acho eu. Não há tempo para isso. Tu não me falas outra vez assim. Não há tempo para isso. Aliás, um dos momentos mais tensos que eu tive, até nomeadamente este com a Rosa, foi mais recente e portanto tenho a minha memória mais fresca, de que ela mandava parar e era calar. Eu ali à altura tive que respirar fundo, assim: bem, passa aqui qualquer coisa, não está a acontecer bem, vou. E depois no fim falámos uma com a outra e percebemos, mas naquele momento temos momentos de tensão, são momentos críticos, há momentos de tensão, mas temos que saber geri-los, e isso é mais um ponto que nós conseguimos e temos que o fazer nas nossas vidas empresariais. Isto é, vocês não têm qualquer outra conversa que não seja a corrida. Isto é, nunca dizem: olha que sítio tão bonito. Isto nunca acontece, não é? Se acontece é porque estamos distraídos. Aconteceu. Está aqui uma paisagem, isto é uma maravilha. Aconteceu com o Zé Marques exatamente no Dakar, porque fizemos muitos milhares de quilómetros, e houve uma altura em que disse: não me apetecia nada estar aqui a correr em velocidade, porque a paisagem é muito bonita no deserto. Ele disse isso?
Disse eu. Vamos parar aqui para tirar uma fotografia. Não, isso não pode ser. Não, isso não pode ser. Vamos muito rápido. Obviamente que sempre que nos distraímos com a paisagem ou com qualquer outra coisa, eu levanto o pé e acabamos por andar um bocadinho mais devagar. O que é andar muito rápido? É a tua média de velocidade num rally é quanto? Os nossos carros estão limitados ao máximo 170 km/h. Outra coisa que eu não sabia. Achava sempre que... Depende das categorias. O carro com que eu fui ao Dakar foi um SSV, que é aqueles aranhiços. O máximo são 135 km/h. O carro com que eu me estou a propor a ir agora em 2026, que já é um carro de uma categoria superior, podemos ir no máximo a 170 km/h. Que pode não parecer muito para nós que andamos nas autoestradas, mas no campo, no meio dos buracos, das pedras, 170 km é muito, já é uma velocidade muito alta. Em Portugal, nas nossas corridas, estamos a falar em médias de 90 km/h, já é uma corrida muito rápida. No deserto, já estaremos a falar em médias de acima dos 100 km/h facilmente, porque não conseguimos andar a 170 há muito tempo. É muito, muito raro. É curioso porque tu podes fazer sempre comparações com o meio empresarial e as corridas e o desporto. É verdade. E uma das coisas que muitas vezes acontece é que há pessoas realmente que andam a grande velocidade, mas mais depressa têm um acidente. Este limite é colocado pela FIA exatamente para podermos ter um mínimo de segurança. Já houve no passado, estes carros não tinham qualquer tipo de limite, mas agora têm. Mas não me choca, porque de facto há muito poucas zonas onde conseguimos tirar partido deste limite máximo. E sim, a probabilidade de se ter um acidente é. Mas no todo o terreno nós podemos ter um acidente a 40 km/h. Basta que eu tenha ouvido Existe uma fotografia muito interessante de uma corrida que eu fiz este ano em Marrocos também. E isto no todo o terreno, as notas que o copiloto nos dá são sempre mais ou menos, porque se me disserem daqui a 1 km vais ter um perigo 3, mas se eu todas as curvas as cortar, 1 km podem ser só 900 metros, ou se eu as fizer muito longas já pode ser 1 km e 100. O que é que isso quer dizer? Que nós temos que ter sempre muito cuidado porque não são exatas, é isso mesmo. E ali aconteceu que por uma diferença de 30 ou 40 metros, era uma direita, havia muitos trilhos para a frente, eu falhei essa direita, nem eu nem a Rosa conseguimos perceber muito bem e caímos num buraco gigante. Era um buraco negro? Era um buraco mais alto do que o meu carro caindo lá dentro não se vê. Eu depois posso-vos mostrar as fotografias. Como é que saíram de lá? Não, nós caímos no buraco, sofremos todo o impacto da queda e felizmente... E rearrancaste? Não, a minha sorte é que eu ia rápido o suficiente e continuei a acelerar, porque o carro quando cai assim, se nós deixarmos de acelerar capota imediatamente, mas eu felizmente, intuitivamente acelerei e quando acelerei o carro agarrou e continuamos. E foi até um setor em que ficámos muitíssimo bem classificadas, mas as costinhas sofreram um pouco. Isto para dizer o quê? Que em 30 metros com velocidades pequenas nós podemos ter de facto acidentes. Na vida empresarial os efeitos não são tão graves, não é? Nós temos um bocadinho de maior margem, mas também tomamos decisões erradas. Mas também podes cair num buraco negro. Também podemos cair num buraco negro. Não é só as costas que sofrem. Não são as costas que sofrem. Exatamente, num buraco negro, porque ao nível empresarial temos não só responsabilidades da saúde financeira das empresas e temos trabalhadores que estão connosco e a vida deles são nossa responsabilidade. As famílias, não é? Temos famílias inteiras. E, portanto, são nossa responsabilidade. Deixem-me só recordar que estamos à conversa com Maria Luís Gameiro. Maria, há uma zona da tua atividade empresarial que me despertou especial interesse, que é o Centro Hiperbárico de Cascais. Podes-nos contar um bocadinho como é que surgiu essa ideia, como é que vês o negócio, quais são os planos de expansão desse negócio, porque acho que é algo também especial na tua história, não é? Agora empresarial e não tanto desportiva, gostávamos de ouvir. Claro que sim. O Centro Hiperbárico de Cascais surgiu por mero acaso. Foi assim é da área da saúde, portanto a medicina hiperbárica é uma componente de saúde, um tratamento médico, e eu tomei conhecimento dele quando fui fazer uma cirurgia aos Estados Unidos e o médico de então tinha dito que fazia parte do protocolo ter que fazer as sessões de tratamento com oxigenoterapia antes e depois
da cirurgia. Eu não fazia a mínima ideia do que aquilo era, desconhecia por completo, custavam também uma fortuna nos Estados Unidos e fui informar-me e tentar perceber como é que aquilo acontecia. Na prática, vivi e percebi a mais-valia no caso de uma cirurgia, portanto acaba por ajudar não só o cirurgião como a nós também. Qualquer cirurgia, a parte mais difícil é o pós-cirúrgico. A probabilidade de haver uma complicação no pós-cirúrgico é quase tão difícil como a cirurgia em si. E este tipo de tratamentos ajuda a que haja um menor risco, portanto funciona também como anti-inflamatório, e o risco de haverem complicações pós-cirúrgicas é muito inferior e a recuperação é toda ela muito mais rápida. Vivi isso na pele. O meu marido estava comigo, ele teve uma surdez súbita já há mais tempo, neste momento já é crónica, portanto não foi tratado em tempo, infelizmente porque desconhecíamos o tratamento. É um tratamento muito usado para a surdez súbita ou para a recuperação numa situação dessas, mas ele ainda assim conseguiu melhorar a audição. E voltámos para Portugal e dissemos, isto não é Portugal. E percebemos que havia, já há muito tempo, no Hospital das Forças Armadas, numa câmara multilugar, portanto o Sistema Nacional de Saúde tem esse serviço, mas era só ali e também no Pedro Spano, no Porto, portanto são os únicos 2 hospitais nacionais públicos que fornecem este tipo, ou que promovem este tipo de tratamentos, mas ao nível privado não havia absolutamente nada. Entretanto, brincámos muito, eu e o meu marido, nós temos uma câmara destas lá em casa e só depois é que percebemos que não, é um tratamento médico, tem que ser com acompanhamento médico, com acompanhamento de profissionais de saúde, e falei com as Forças Armadas, com o diretor de então, e disse, tenho este projeto, eu não sou médica, e portanto eu sou economista e preciso de apoio da área da saúde, da vossa área especializada para poder trazer isto para Portugal. E assim foi. Portanto, criámos a empresa em 2018. O início, os primeiros 1 ano e meio não foi fácil, porque entretanto logo em 2019-20 veio o Covid. Obviamente que o facto de eu não ser médica não me facilita a comunicação entre os pares, portanto a classe médica é uma classe muito especial, como todos nós sabemos, e portanto a minha comunicação, havia médicos que desconheciam por completo este tratamento, médicos que diziam que era uma medicina alternativa, e eu tinha que dizer a alguns deles, vocês são médicos, mas atenção que não é alternativa, é só uma vertente diferente de tratamento, mesmo que fosse alternativa, nada contra, mas não é esse o caso. Os médicos não sabiam para que é que servia, e tive que, de uma forma um bocadinho mais difícil, exatamente por não vir da área da saúde, tentar educar algumas classes médicas para esta realidade. Com o Covid, então, nós como clínica médica pudemos estar abertos. Acontece que o nosso material de trabalho é o oxigênio. O oxigênio era muito importante para o tratamento dos pacientes Covid, e então decidimos nessa altura fechar. Obviamente que não foi fácil, mas ainda assim... Tiveram quanto tempo fechados? O período de Covid, quase uns 8, 9 meses. Aquele período em que toda a gente teve que ficar fechada, fizemos. Até porque a maioria dos nossos tratamentos não eram vitais, são muito importantes para a saúde, mas aqueles que estávamos a fazer naquele momento, uma surdez súbita, é muito difícil uma pessoa que fica surda, mas não é vital. Não tu achas que isso da surdez súbita não foi o teu marido que inventou para não te ouvir? Eu estou com uma surdez súbita. Não que ele usa aparelho, mas quando não me quer ouvir, mas quando não me quer ouvir, ele tira o som e eu percebo. Isso é ótimo, não é? Acaba por ficar seletiva, eles ficam sempre com uma surdez seletiva. E tem um motivo médico para isso, pois. Tem motivo médico para isso. Ok, então mas agora já corre bem. Agora está a correr muito bem, felizmente. O que é que acontece? Acontece que eu tive que fazer muito trabalho no meio dos meios de comunicação, televisões, redes sociais, para dinamizar e para fazer chegar ao público o que é isto, este tipo de tratamentos, e começou a ficar na moda. E o que é que acontece? Acontece que eu tive que trabalhar com a entidade reguladora da saúde, que no início disse, nós não sabemos nada disso, eu sou uma clínica médica, vocês têm que me regular, eu não quero ser nada de vão de escada, portanto nós temos que ter tudo muito reguladinho. Eles desconheciam por completo este tipo de regulação, e eu acho que é isso que falta. Começou a abrir muitas clínicas estéticas que têm câmaras que são
de oxigenoterapia, portanto não fazem o tratamento na sua totalidade, não são médicos, vendem estes tratamentos dessa forma, vendem infelizmente algumas delas, não todas obviamente, há que fazer aqui ressalva para algumas, mas vendem muito como isto para o rejuvenescimento, mas não o vendem de uma forma correta, até porque eu não teria estas rugas se aquilo nos fizesse 20 anos mais novos, não é? Eu estaria dentro da câmara todos os dias até ficar com um ar de 20 anos. Obviamente que ajuda, trata de dentro para fora, mas há pouca regulação, há pouco método, há câmaras que não fazem os tratamentos que algumas clínicas dizem que se faz vender. É uma preocupação que eu tenho, obviamente, mas eu acredito que o futuro e que haja alguma associação, que já existe, mas que está meio adormecida, portanto que a associação possa regular a área. Uma pergunta, preocupas-te com a tua imagem? Como todas as mulheres e como todos os seres humanos, claro que sim. Claro que sim, todos nós, obviamente que há momentos em que estou mais preocupada, outros menos, mas sim. Sim, porque hoje em dia, com a entrada em cena, por exemplo, das redes sociais, a imagem tornou-se ainda mais importante do que já era. E percebi, por exemplo, que tu tens uma pessoa que vai acompanhando a tua vida e que vai gravando para as redes sociais, para o que for necessário. E isso denota, desde logo, uma preocupação, não só com a imagem, mas sobretudo com a comunicação. E isso é interessante perceber. Nós fazemos todo o terreno por dois motivos. O primeiro por gosto pessoal, obviamente, porque eu gosto da adrenalina, aquilo a maior parte das mulheres não gostarão, eventualmente, porque aquilo é muito pó, muita lama, é muito pouco glamouroso, todo o terreno não é necessariamente, não é fácil de aceitar-se como um desporto glamouroso, apesar que eu tenho o cuidado de, eu ponho perfume quando vou correr, eu ponho uma máscara de pestanas, tenho sempre um batom, eu sou viciada em batom, em gloss, tenho sempre os lábios hidratados, portanto faço ali um mínimo para estar apresentável, mas faço corridas porque gosto. A outra área é a área dos apoios para este tipo de atividades. Este tipo de atividades é muito dispendioso, precisamos de apoio e esse tipo de apoios e a promoção das marcas que nós fazemos quando corremos precisam de ser comunicadas. Não é? Portanto, e ao terem que ser comunicadas, hoje em dia nós vivemos das redes sociais, dos podcasts, das comunicações em televisão e até também em rádio, aí falando, não tanto do modo visual, mas se não passarmos esta mensagem de que existem estas marcas que nos apoiam, não há motivo para ver esse apoio, portanto é muito importante que consigamos passar para os nossos clientes. Percebo. Não é? Maria, qual é o teu segredo? Nós estamos aqui há bocadinho a comentar que tu és uma super mulher, porque tu fazes tanta coisa e tanta coisa tão exigente. Como é que consegues ter tempo para isto tudo? Partilha connosco alguns dos teus segredos, por favor. Eu agora estou muito curioso. E tu agora dizias que era um produto tipo calcitrim. Olha, o meu segredo é este. Se isso fosse, eu teria que ter o patrocínio do calcitrim, portanto. Claro que sim. Mas não é. Tenho várias vertentes. A primeira e a mais importante para fazer tanta coisa ao mesmo tempo é a equipa que eu tenho. Eu não vou dizer por trás porque eles estão ao meu lado. Tenho de facto a menina que é a Alexandra, que anda comigo em alguns eventos e que me ajuda de facto com esta parte visual. Tenho uma pessoa que lhe vou dar a maior importância, que a Alexandra que me perdoa e o resto da equipa que me perdoa também, que é o meu marido e que é o administrador, o chairman de algumas das empresas, e é ele que me apoia na minha ausência, porque isto fazer todo o terreno, irmos para as Arábias, irmos para Marrocos, são semanas inteiras em que nós estamos fora, sem comunicação. Eu quando corro não posso sequer ter o meu telemóvel ligado, não posso ter um smartphone perto. Não podes, portanto, não podes ter uma chamada? Não, de todo, até porque senão podíamos ter um GPS no telemóvel e era mais fácil encontrar o caminho. Mas no passado... É duro. Já aconteceu no passado eu estar a fazer reconhecimentos porque em Portugal havia um prólogo que são 5, 6 quilómetros só para é o único espaço, o único caminho que nós sabemos para onde vamos, para fazer a ordem de partida, então depois para a corrida a sério, e eu cheguei a estar a fazer esses reconhecimentos e a atender telefonemas e a mandar SMS com códigos para fazer transferências bancárias. Portanto, só que isso são fatores de distração que faz com que naturalmente eu não seja tão competitiva como aqueles que são apenas profissionais.
Ainda assim, para corridas mais importantes como aquelas de Marrocos ou como o Dakar, em que de facto já investimos muito e temos que estar mais focados, aí eu tenho de facto esta equipa para trás, o Zé Gameiro, que me ajuda com tudo o que são decisões importantes. Tenho também um apoio de uma personal trainer que me ajuda ao nível físico nos treinos. Tenho, não de menos importância, a psicóloga, exatamente, que é muito importante. Então, a psicóloga direcionada para atletas de alto rendimento? Sim, sim. Começou há cerca de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, quando eu percebi e tinha e pedi apoio a um ou outro piloto profissional que me ajudasse, tens de vir comigo para perceber o que é que eu posso fazer melhor e ajudar-me a ser mais eficiente na forma de conduzir. E houve um outro que me dizia, Maria, mas tu distraes-te imenso, porque eu de facto eu sou super distraída. Eu vou conduzir, se vir um animal selvagem, fico com pena do animal e fico a pensar durante muito tempo que eu podia ter atropelado aquele animal, ou as pessoas, ou distrai-me muito durante o período de condução, o que obviamente faz com que seja mais lenta. E então recorri a esta psicóloga, que é psicóloga de alto rendimento. Obviamente que a maioria dos desportistas dela são da área do atletismo, de futebol, não tanto todo o terreno, não haverá tanta experiência, mas ela pertencia ao Comitê Olímpico, portanto é alguém altamente qualificado, e recorri a ela exatamente para o que é que eu posso fazer quando estou a competir e de facto o meu nível de focos, porque nós não podemos, eu corro 7, 8 horas, estamos 6, 7 horas sempre a conduzir. É impossível humanamente estar tanto tempo 100% concentrado. O que é que acontece é que se eu não estiver concentrado o suficiente, posso cometer um erro e ter um acidente gravíssimo. E portanto o meu nível de concentração tem que ser muito elevado durante muito tempo. E então ela ensinou-me, e vai-me ensinando, porque ainda continuamos a trabalhar, a dar ferramentas para que eu consiga ser eficiente e estar focada a maior parte do tempo. Tens-me dar contacto dela, que eu tenho um clube ali na segunda circular que eu acho que está a precisar dos serviços dessa tua psicóloga. Dou com certeza. Não, mas é curioso tu dizeres isso, e a diferença que ela teve na tua carreira há 1 ano e meio. Houve alguma coisa que te recordas que ela tenha dito e que mudou a tua atitude perante a competição? Eu estou a trabalhar neste momento, é um dos meus trabalhos de casa, como eu diria, que é de facto, é muito natural que nós façamos erros enquanto conduzimos, e um dos meus maiores desafios é esquecer o erro. E eu, mesmo ao nível profissional, às vezes tomamos as decisões erradas e ficamos a matutar durante demasiado tempo a decisão errada que nós tomamos, mas temos que as ultrapassar. E portanto é este trabalho de casa que eu estou a fazer, que eu posso transportar. No caso da comunicação que eu tenho com a minha psicóloga, é muito direcionada para o desporto, mas eu transporto tudo para a minha vida pessoal. Tomei a decisão errada, está tomada, move forward. Portanto temos que virar a página, porque senão eu também não vou conseguir tomar as decisões certas no futuro, porque continuo presa à decisão errada que eu tomei. Já foi, tive as consequências, agora é continuar em frente. Há um livro que se chama Admirável Mundo Novo, é um grande clássico, cujo primeiro parágrafo basicamente se resume deste modo: não é mergulhando na lama que vais sair dela. E eu uso muitas vezes esta frase. Tem a ver com aquilo que tu tem a ver exatamente com isso. É isso mesmo. Aquelas pessoas estão sempre a repetir o incidente, não sei o quê, é mergulhar na lama e depois não conseguem sair dali. E isso é um certo lado B do perfeccionismo. Não sei se partilham desta opinião, mas é um bocadinho o lado B do perfeccionismo, não é? E da exigência, etc. Portanto, é difícil lidar com o erro, não é? É porque quando se é perfeccionista demais, deixa de ser positivo. Mas é como em tudo o que é exagero deixa de ser positivo. O perfeccionismo é muito bom e nós que somos profissionais nas empresas temos que ser rigorosos, mas se nos dedicamos a olhar para o detalhe, e eu tenho esse defeito, aí que o Zé Gameiro me balanceia muito bem. Nós temos formas de gerir as empresas enquanto líderes bastante diferentes. Ele é muito mais assertivo, muito mais aquele perfil que estamos habituados a conhecer no antigamente, não é? Portanto, o perfil de líder mais austero. Eu às vezes sou o contrabalanço, portanto, se calhar não é tanto assim, e balançamos um bocadinho os dois, tem graça, acho que fazemos uma boa equipa, mas não podemos ser perfeccionistas, porque senão não saímos da lama.
Sim. Dás-me agora Claro. para fazer a pergunta. Há outra coisa interessante, ou seja, em cima disto tudo que estamos a ouvir aqui nesta entrevista, Fernando, neste número do nosso podcast, ainda há uma outra coisa que ainda não foi falada e que eu acho interessantíssima, que é o tema de aliar a corrida, portanto, é a figura da Maria Luísa enquanto piloto à causa do cancro da mama. Como é que isso surgiu? Então, foi de uma forma muitíssimo natural. O meu carro de corridas era de cor branca, amarela, preta, porque são as cores que os nossos patrocinadores tinham. E em determinada altura, o meu marido, que também tem assim, umas luzes de marketing, normalmente até com bastante sucesso, nessa altura ele disse: então Maria, eu corria ainda, eu vou correr de amarelo das máquinas, da JCB, e tu vais correr de magenta, porque nós temos também uma das empresas que é a Speed Rent, que patrocina e cuja cor de logotipo é o magenta. E vamos parar, porque normalmente os carros de corrida têm todos muita informação visual e ninguém consegue ver quem é que patrocina nada. E ele decidiu: vamos fazer 2 carros com o mesmo lettering, mas com cores completamente diferentes, onde as respectivas marcas sejam visualmente fáceis de perceber. E assim foi, obviamente, quem calhou com magenta fui eu. No início confesso que eu não gostei muito, porque toda a gente dizia que era um carro cor-de-rosa. Eu era mulher, ainda estava a aprender. Obviamente que quando me viam em corridas e se eu fizesse uma curva mal feita, se fosse um homem com um carro ou com um carro branco e que não soubesse muito bem quem vai lá dentro, uma curva correu mal. Se é uma curva que está mal feita com um carro cor-de-rosa, é aquela menina que não sabe fazer bem as coisas. É o clichê perfeito. É o clichê perfeito. Eu assim, não quero nada, mas aceitei o desafio. E a verdade é que a cor do carro teve muita exposição, foi muito querida por toda a gente. Hoje muitas pessoas acompanham o carro cor-de-rosa que faz todo o terreno. O ano passado, uns tempos antes ainda do projeto do Dakar, houve algumas pessoas que também se aproximavam de mim, normalmente, obviamente também muitos homens, porque é um desporto naturalmente masculino, mas as mulheres, as esposas, as namoradas, as filhas e muitas senhoras que tinham passado pela fatalidade de se terem cruzado com o cancro da mama, e associava o carro cor-de-rosa a essa causa. Não foi de facto o projeto inicial, mas aquilo começava-me a aparecer. E o que é que nós decidimos? Então, já há muito tempo que não vai uma mulher ao Dakar. Há mais de 16 anos que isso não acontece. Vou ser a primeira mulher a ir da SSV, vou ser a primeira mulher a fazer o Dakar na Arábia Saudita. Naturalmente que vamos ter alguma exposição mediática e vamos aproveitar isso em função de uma causa maior. E então o que nós fizemos foi, para haver também uma onda que acompanhasse a corrida e que obviamente pudesse desejar que as coisas corressem bem, nós decidimos então doar um euro por cada quilómetro que nós fizéssemos em setor seletivo. Obviamente que era, quanto mais quilómetros eu conseguisse fazer de corrida, maior seria a doação então para esta instituição da Liga Portuguesa contra o Cancro. E assim foi que surgiu essa ideia, portanto, e hoje em dia eu tenho, como a maioria de nós, a infelicidade de ter pessoas na família que já partiram com essa fatalidade, ou com outras, simplesmente cancro, mas no cancro da mama em particular tenho a minha avó materna, que infelizmente já cá não está, e por que não? E um dos motos também foi porque estamos no mês de outubro e o mês de outubro é conhecido como mês rosa e isto ia acontecer em janeiro, e um dos motivos que eu queria passar a mensagem é que a prevenção não deve acontecer só no mês de outubro, obviamente que é um mês onde estamos todos mais alerta, mas em janeiro, nem que apenas uma mulher fosse fazer o rastreio e se pudesse ter salvo por haver esta sensibilização, já teria valido a pena. Sem dúvida, sem dúvida. Deixem-me só dizer que vamos entrar na parte final deste programa. A nossa convidada de hoje é a Maria Luís Gameiro. Estamos para a última parte deste podcast Blue Corazón, comigo e com a Ana Rosado, e a nossa convidada de hoje, que é a Maria Luís Gameiro. Ora, temos basicamente algumas perguntas finais para te fazer, mas há aqui uma coisa, que Maria Luís Gameiro é a única pessoa que eu conheço que tem uma fratura de Smith. É o que é isso? Fez uma fratura de Smith. Isso é o quê? É uma fratura, isto com o microfone é mais difícil. Aqui. Num ossinho aqui. Portanto, pelos vistos, é um nome que se calhar o Sr. Smith deve ter partido muitas vezes. Eu nunca tive. Pois, antes da partida também é não. no pulso?
É. O Sr. Smith era. É, portanto, a conduzir aconteceu numa corrida também. Eu na altura não tinha a preparação física que tenho hoje, portanto tinha assim uns bracinhos mais magrinhos, e fiz tanta força no volante, porque o carro saltou e quando caiu fiz tanta força no volante para o volante não se rodar muito rápido, que fraturei aqui o osso. O Smith. A fratura de Smith. Foi. Esclarecido? Sim, agora já estou esclarecido. Maria, tu consegues partilhar connosco uma história que te tenhas sentido diferente, ou na tua carreira profissional, ou até neste mundo que é tão masculino, como já nos disseste, das corridas, que tenhas sentido excluída ou menos acolhida por ser mulher? No início, sim. Obviamente que eu trabalho com marcas de máquinas e isso é um mundo muito mais masculino, ou nas corridas, porque também era mais masculino. Há uma situação muito engraçada nas corridas em que diziam que ninguém queria ficar abaixo da linha rosa, exatamente porque ninguém queria ficar atrás do carro cor-de-rosa, que era a Maria. Portanto, era uma vergonha para os homens ficar atrás de mim, mulher. Ao nível profissional, a fase inicial foi muito complicada, de facto. Posso contar uma história acabada de sair da universidade. Já tinha feito também a minha pós-graduação e foi um momento visível e onde não houve dúvidas. Foi o seguinte: eu tinha um namoradinho, então tínhamos tirado os dois o curso na mesma faculdade, com a mesma média, tínhamos feito os dois a mesma pós-graduação em Corporate Finance, e portanto tínhamos o mesmo percurso profissional, vivíamos mais ou menos na mesma zona e estávamos naturalmente a responder aos anúncios para poder ingressar no mundo profissional. Ele foi chamado para uma determinada entrevista, na qual eu não fui, e está tudo certo, mas éramos muito jovens e eu subi para a zona era ali na zona da Saldanha, essa empresa. Eu subi para o patamar do prédio onde ia ser feita a entrevista, e a moça da recepção, quando me viu, fez um ar estarrecido: mas eu chamei-a? E eu: não, é ele que vai fazer a entrevista. E depois reparei que eram só rapazes que estavam na sala de espera. Portanto, o ar assustado da moça a pensar que me tinha chamado por engano foi revelador de que aquilo era uma função só para homens. Também aconteceu noutras circunstâncias de me terem dito: Maria, eu tinha um papel fantástico para ti, um trabalho fantástico para ti, mas querem realmente só pessoas do sexo masculino. E são coisas que fomos vivendo já há alguns anos atrás. Estou a falar na década de 2000, aí, o início do ano 2000. Foi um desafio e só me deu mais força para ser ainda melhor e conseguir lutar todos os dias. Luto agora todos os dias, já, obviamente nas empresas já sou muito mais aceite, mas junto de clientes, ainda há alguns que de vez em quando olham para nós com: ela só está naquele papel porque é mulher e não é fácil para eles perceberem que nós mulheres temos as mesmas capacidades e portanto foi de facto um desafio. É uma história. Principalmente em meios tão masculinos, como aqueles em que tu te moves, não é? Sim, digamos que nas fábricas eu consigo perceber que nos altos cargos não há mulheres. Inclusive eu tive agora algumas reuniões em que em que o José Gameiro me disse: agora eu vou dar o step back e és tu que passas a ficar à frente. Temos que fazer o dobro para conseguir atingir o mesmo. O mesmo também na condução, não tanto, porque enquanto estamos a conduzir somos igualmente capazes como os homens, mas eu sou da opinião de que há que aceitar as diferenças. Se formos a ver, e comparando com uma maratona, que é aquilo que a maior parte de nós conhece, os homens e as mulheres correm a mesma maratona, os mesmos 42 km. Correm ao mesmo tempo. Há um homem que ganha e uma mulher que ganha. A Rosa Mota nunca teria uma medalha olímpica se só considerassem que ela chegasse à frente do homem. Não é? Portanto, é assim, porque fisicamente as mulheres e os homens são diferentes. No todo o terreno é um facto que enquanto conduzimos parecemos iguais, mas eu tenho uma roda com 50 kg para trocar. Os homens, a maioria deles pega na roda e consegue trocá-la sozinha. Quando temos um furo, eu e a Rosa não conseguimos fazer, temos que trabalhar a equipa, temos que conseguir fazer as duas. Existem depois outras situações de, por exemplo, as situações fisiológicas, que são naturalmente diferentes entre homens e mulheres e que é um desafio adicional nestas corridas. Quais são as vantagens de uma mulher ser
empresário? Achas que há uma liderança no masculino e um modo de liderar no masculino e um modo de liderar no feminino? Quais é que achas que são as vantagens de liderar no feminino? Eu diria que as mulheres, porque não têm tanta testosterona, não é? Podem ter uma forma de liderar menos agressiva. Em alguns momentos é importante. Também é uma vantagem para os homens, que de vez em quando é necessário um pouco mais de agressividade em algum tipo de decisões que podem ter essa vantagem. No que respeita, tem a ver muito com a personalidade da pessoa, mas eu acho que se quisermos então distinguir as mulheres e os homens, talvez seja a sensibilidade das mulheres que eventualmente possam ser um pouco mais sensíveis para algum tipo de circunstâncias. Não sei se a Ana tem a mesma opinião. Se pudermos fazer um padrão, se calhar, e não sei se concordas, será mesmo mais essa capacidade de conseguir consensos, ou seja, conseguir por determinados caminhos que nos entendamos melhor. Sim, concordo. Sim. Eventualmente, portanto, lá está um bocadinho a sensibilidade que nós podemos ter para conseguir ler alguns sinais e conseguir encontrar que uma equipa funcione de uma forma. Sim, mas estou de acordo contigo, é essencialmente a personalidade de cada um que faz a diferença, claro não é? Eu falei no caso do desporto que eu pratico, que é, nós mulheres temos menos força, mas há mulheres que fisicamente são muitíssimo fortes, como há homens que são fisicamente menos fortes, mas temos que nos guiar pelos padrões mais habituais. Olha, última pergunta para mim, não sei se a Ana Rosado tem também uma última questão. A minha é justamente esta: o que é que ainda te falta fazer? Ui, tanta coisa, eu gostava de ter 20 anos hoje. Não, mas isso não vai acontecer já. Mais 20? E outros 20? Eu não disse que era. Eu gostava de ter muito. O que é que ainda me falta fazer? Tanta coisa. Mas uma delas, e que está mais perto, e é um dos assuntos que nós temos estado a falar, era trazer o troféu feminino para Portugal. Agora no próximo Dakar. Que vais participar em 2026. Que vou participar em 2026. Não vou conseguir trazer o troféu à geral, porque tenho um carro de facto muito competitivo, não tanto para poder ganhar o Dakar, mas já é de uma categoria bastante boa. Depois, porque não sou profissional, eu tenho empresas para gerir, e há pilotos que só fazem aquilo e, portanto, não posso nunca aspirar numa situação dessas. Mas o troféu feminino acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade e gostava muito de o conseguir. Acho que vais conseguir. Tenho a certeza que vais conseguir. Certeza vão estar a torcer. Claro. Vão estar a torcer. Claro. E pronto, assim acabamos esta conversa com a nossa. Ana, não tens mais nenhuma. Não tens uma pergunta, Ana? Estás tipo o que dizem os teus olhos. Não, eu não faço perguntas dessas abertas, eu sou mais objetiva. E em termos empresariais, o que é que ainda te falta de fazer? Há algum projeto ainda no futuro que gostasses de realizar? Neste momento eu tenho um grande desafio ao nível empresarial, que é a mudança da forma tradicional como as empresas fluem para abraçar estas novas tecnologias. A inteligência artificial é algo que estamos a apostar muito nas nossas empresas, apesar do setor ser muito tradicional, como é a venda das máquinas. É mais fácil fazê-lo aqui do que na saúde. A saúde, eu diria que é um pouco mais conservadora, mas o meu objetivo, se calhar não tanto a longo, porque as tecnologias estão a mudar de uma forma tão rápida que eu não sei o que é que vai ser daqui a 2 anos, mas para o próximo ano eu quero de facto poder desenvolver a inteligência artificial e as novas tecnologias e poder que a minha empresa se torne mais eficiente utilizando estas novas tecnologias e poder levar os meus recursos humanos comigo. Se eu conseguir fazer com sucesso, vai me deixar muito feliz. Ok. E contar com a Askable para isso seria ótimo. Inovação e tecnologia, negócio sempre com simpatia. Depois de trabalhar todo dia, podcast deixa a cabeça fria.